Seres humanos adoram ouvir, contar e preservar histórias. E houve um viajante no 12º século depois de Cristo que preservou uma história muito interessante sobre o livro de Daniel. Este viajante diz que numa aldeia pequena, no Iraque, uma aldeia dividida pelo rio Tozer, as pessoas ao lado direito afiavam as suas katanas e ameaçavam as pessoas que viviam ao lado esquerdo. E eles estavam prestes a entrar num conflito por causa do caixão de Daniel. Eles acreditavam que possuíam o caixão de Daniel e que os ossos de Daniel trariam bênçãos para a comunidade. Até que apareceu um rei, e este rei decidiu pegar o caixão de Daniel e colocar no meio da ponte. Desta forma, as duas aldeias podiam beneficiar das bênçãos do caixão de Daniel. Esta história é utilizada por Jacques B. Docan para enfatizar o interesse que as pessoas têm pelo livro de Daniel e também para dizer que o livro de Daniel pode ser partilhado. Todos podem beneficiar do livro de Daniel. Não saia daí, porque o relógio profético está prestes a começar. Seja bem-vindo ao Relógio Profético. Nós hoje vamos começar falando sobre o interesse global pelo livro de Daniel. No Relógio Profético nós vamos analisar várias profecias e ao falarmos sobre o livro de Daniel é sempre bom refletirmos um pouco no interesse global que o livro recebeu. Encontramos várias literaturas do 1º até o 3º século depois de Cristo, onde vários escritores comentam sobre o livro de Daniel. Esta não é a única época onde encontramos literaturas sobre o livro de Daniel, mas gostaria de enfatizar este período, porque é um período depois do livro de Daniel ser escrito. O livro de Daniel foi escrito numa época antes de Cristo, mas nós encontramos entre o 1º século até o 3º século depois de Cristo, várias pessoas mencionando, comentando sobre a personagem histórica de Daniel e também sobre vários versículos dentro do livro de Daniel. Isto só indica que as pessoas no 1º século liam o livro de Daniel. Além de várias literaturas, eu posso mencionar Esdras 12:11, o livro do Enoque, Oráculos Siblin, Mecabeus, os testamentos dos 12 patriarcas, jubileus e o Apocalipse de Baruch. Estas literaturas não são encontradas nas Escrituras, na Bíblia. Mas por que eu partilho essas outras literaturas? Porque isto indica que muita gente lia o livro de Daniel. Por isso é que além da Bíblia, nós encontramos Daniel mencionado em outras literaturas extra-bíblicas. A comunidade Qumran ajudou a preservar manuscritos antigos que hoje são utilizados para traduzir textos que nós temos nas Bíblias, nas línguas comuns, como em português e inglês. Estes manuscritos antigos são manuscritos em que muitos estudiosos dizem de um período entre o 3º século a.C. até o ano 67 e 68 depois de Cristo. Dentro desse período é que se escreveram os manuscritos encontrados na comunidade ou que foram preservadas pela comunidade Qumran. Isto tudo indica que muita gente estava interessada no livro de Daniel. Por isso é que se preservou vários capítulos sobre o livro de Daniel. Além da comunidade Qumran, nós encontramos outras informações sobre o livro de Daniel. Por exemplo, o historiador Flávio Josífas. Flávio Josífas nasceu 6 anos depois de Cristo.
Flávio Josifas foi um historiador que nasceu no ano 37 e morreu no ano 100. E durante aquela época, ele fez vários estudos. Estudava sobre o livro de Daniel e ele diz que Daniel foi famoso. Flávio Josifas, comentando sobre Daniel, diz o seguinte, que Daniel foi um dos maiores profetas. Na medida em que ele estava vivo, ele teve estima e aplausos, tanto dos reis quanto da multidão. E agora que ele está morto, ele guarda uma lembrança que nunca falhará. Flávio Josifas, comentando no primeiro século, diz que reis e até a multidão aplaudiam Daniel pelo conteúdo do livro. Ele enfatiza esse interesse que as pessoas tinham pelo livro. Flávio Josifas é um historiador respeitado universalmente. Para muitos historiadores, ele está na lista dos melhores historiadores do mundo. E para quem estuda a história ou a cultura do primeiro século depois de Cristo, ou mesmo sobre os reinos antigos antes da época de Jesus Cristo, não podem escapar das literaturas de Flávio Josifas. E tendo ele comentando sobre o livro de Daniel, isto é mais uma evidência inegável sobre a fama e a recepção do livro de Daniel. Flávio Josifas, comentando sobre Daniel e o seu livro, continua dizendo o seguinte: pois os vários livros que ele escreveu e deixou para trás ainda são lidos por nós até agora. Agora, Flávio Josifas inclui-se e ele diz que o livro é lido por nós até agora. Quando Flávio Josifas diz até agora, ele está fazendo uma referência ao seu contexto imediato histórico. Como um leitor do primeiro século, ele diz, olha, nós até agora ainda lemos o livro de Daniel. Ele até diz que Daniel já morreu, mas ainda lemos este livro. É um livro fascinante, é um livro interessante. Ele fala de profecias, mas ele tem uma forma distinta de falar de profecia. Flávio Josifas continua e diz o seguinte: e deles, isto é, da literatura de Daniel, e deles acreditamos que Daniel conversou com Deus, pois ele não apenas profetizou eventos futuros, como também fizeram os outros profetas, mas ele também determinou o tempo da sua realização. Nós encontramos literaturas proféticas em quase todo o continente do mundo. No continente africano, asiático, europeu e vários outros continentes nós encontramos literaturas proféticas. Mas algo muito interessante sobre as várias literaturas proféticas no mundo é que elas têm a tendência de falar do fim do mundo e causam medo, apresentam um sofrimento que vai acontecer antes do fim do mundo, mas não apresentam esperança. E o livro de Daniel fala sobre o futuro, mas apresenta o futuro com um tom de esperança. E não só sobre o futuro. Daniel apresenta o futuro de forma teocêntrica. Ele apresenta Deus como soberano, como aquele que está no controle de tudo, tem noção do que está por vir e ele avisa o seu povo para prepararem para o futuro. Além disso, Daniel, quando profetizou sobre eventos futuros, ele apresenta eventos e também apresenta datas ou períodos históricos. E Flávio Josifas diz, algo que separa Daniel dos outros profetas, ou literaturas proféticas que estão por aí no mundo, é que tudo que Daniel relatava acontecia exatamente como ele havia relatado. E Flávio Josifas diz que isto separa Daniel de outros profetas que estão por aí no mundo. Eu agora quero partilhar uma informação que vem do livro Segredos de Daniel. Este livro foi escrito pelo estudioso Jacques B. Docan. E Jacques B. Docan diz o seguinte: até o Islã se interessou pelo livro de Daniel. Jacques B. Docan
enfatiza que até no islamismo nós encontramos um interesse pelo livro de Daniel. Mas além do interesse pelo livro de Daniel, também encontramos um interesse pelo cristianismo. Por exemplo, no Alcorão, Jesus Cristo é mencionado 25 vezes. Mohammed nem é mencionado 25 vezes. Poucas vezes ele é mencionado. Também encontramos Maria sendo mencionado no Alcorão, que é a mãe de Jesus. Então, o islamismo, na sua tradição, ela na verdade aponta muito para as escrituras. Mas, aqui no relógio profético, nós vamos focar no interesse que o islamismo tem pelo livro de Daniel. E eu vou continuar a partilhar o que Jacques B. Dokan diz sobre o islamismo e o livro de Daniel. Jacques B. Dokan diz o seguinte: a tradição islâmica reteve a maioria dos episódios da vida de Daniel. Na literatura islâmica, Daniel é chamado Daniel. E Jacques B. Dokan enfatiza isto, que ele é chamado de Daniel. E ele continua dizendo o seguinte: também conhecido como grande juiz e vitória. Quais são as histórias que nós encontramos na tradição islâmica? Daniel na corte de Nabucodonosor, Daniel na cova dos leões, a loucura de Nabucodonosor e a grande festa que nós encontramos nos livros de Daniel também são mencionadas na tradição islâmica. Jacques B. Dokan não para por aí. Ele apresenta mais informações sobre o livro de Daniel. Mas antes de partilhar estas informações, gostaria de enfatizar algo muito importante. Jacques B. Dokan corretamente enfatiza que na tradição islâmica nós encontramos as narrativas sobre a cova dos leões, sobre a festa e Daniel na corte de Nabucodonosor. Nabucodonosor é uma personagem histórica. Nós hoje temos várias literaturas escritas por pessoas que não acreditam na existência de Deus, historiadores renomados, seculares. Eles concordam que Nabucodonosor é uma personagem histórica. E eles também concordam que Nabucodonosor havia invadido Jerusalém no ano 605. Então, o que Jacques B. Dokan menciona das histórias no islamismo sobre a interação de Daniel com Nabucodonosor, fora no mundo secular, entre estudiosos, na arena secular, estas narrativas são bem recebidas como narrativas históricas. Continuando com algumas revelações de Jacques B. Dokan sobre o interesse pelo livro de Daniel, ele continua dizendo o seguinte: além das tradições religiosas, filósofos como Spinoza, psicólogos como Jung e cientistas como Newton dedicaram especial atenção ao livro de Daniel. Filósofos e cientistas. Jacques B. Dokan continua dizendo o seguinte: e o livro sempre inspirou o poeta e o artista, desde a paráfrase simples da drama litúrgica da Idade Média até as elaboradas composições de Darius Milhaud, até as roucas melodias de Louis Armstrong. Os temas em Daniel receberam várias formas por estudiosos, artistas, pintores de várias áreas. O que Jacques B. Dokan partilha indica que Daniel é um livro para todo mundo. Não um livro apenas para especialistas em estudos bíblicos que estudam sobre interpretação e tradução de textos e manuscritos no hebraico, grego, aramaico, acadiano, sumeriano e outras línguas. Mas este livro teve o interesse até do Isaac Newton, até o psicólogo Jung estudava sobre o livro de Daniel. E vários pintores, após depararem-se com o livro de Daniel, eles tentavam replicar tudo o que eles liam dentro do livro de Daniel. E muitas imagens produzidas por vários pintores hoje são utilizadas quando apresenta-se estudos proféticos sobre o livro de Daniel para apresentar as bestas, animais,
reinos e outros elementos simbólicos que encontramos no livro de Daniel. Continuando com as revelações de Jacques B. Docan, ele diz o seguinte: os pintores se inspiraram nela. Michelangelo, Rembrandt, Rubens, Delacroix, entre outros, criaram obras-primas que não apenas retratam as cenas extraordinárias do milagre, mas também ousam desenvolver os ciclos proféticos. Além de Jacques B. Docan, nós temos também um historiador muito renomado, chamado Tom Holland. Tom Holland é um ateu que decidiu estudar a história humana para tentar descobrir onde a civilização moderna extraiu princípios éticos e morais. E Tom Holland, quando estudava sobre os impérios e vários reinos antes de Cristo, ele chega ao momento em que estava analisando a grande cidade de Babilônia. Enquanto analisava sobre a grande cidade de Babilônia, ele indica que a Babilônia foi um reino histórico e que a Babilônia havia invadido Israel, e ele vai relatando que o povo da Babilônia, nos seus arquivos, eles também relatam sobre Israel, relatam sobre o encontro que tiveram com Daniel. Então, nos documentos que foram encontrados por arqueólogos, documentos da Babilônia, documentos escritos por povos da Babilônia, lá eles indicam que haviam invadido Jerusalém e levaram alguns jovens de Jerusalém para a Babilônia. Isto aqui é uma referência indireta a Daniel, porque nós vamos abrir a Bíblia e vamos ler o versículo 1 e 2 de Daniel capítulo 1, e lá vamos encontrar informações que nos ajudam a confirmar isto. Eu ainda vou partilhar mais informações sobre Jacques B. Docan. Eu vou continuar a partilhar estas informações, mas por agora vamos ao texto bíblico, Daniel capítulo 1, e vamos ao versículo 1 e 2. Daniel 1 e 2 diz o seguinte: no ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a situou. Versículo 2. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E estes levou-os para a terra de Shinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Estes versículos revelam que Nabucodonosor havia mesmo invadido Jerusalém. E eu partilhei esses versículos para indicar que a informação que encontramos na Bíblia está de acordo às informações que nós encontramos em documentos ou fontes extra-bíblicos, documentos preservados pela nação babilônica e documentos partilhados por outros ateus que também estudam história global, mundial, e depararam-se com estes relatos que vão de acordo ao relato bíblico. Eu continuo a partilhar algo muito interessante. Flávio Josifas, no seu livro 10, capítulo 11, parágrafo 266 a 269, ele continua comentando sobre Daniel. O livro 10, que eu acabei de citar, faz parte de uma compilação de todos os trabalhos de Flávio Josifas. É um livro enorme, onde estudiosos compilaram tudo o que Flávio Josifas relatou sobre os reinos antes de Cristo até a época após Cristo. E Flávio Josifas diz o seguinte: e enquanto os profetas costumavam prever infortúnios, e por esse motivo eram desagradáveis, tanto para os reis quanto para a multidão, Daniel era para eles um profeta das coisas boas. Existiam várias literaturas no mundo, como indiquei no início desta introdução ao livro de Daniel, mas esses outros profetas, ou essas outras literaturas proféticas extra-bíblicas, elas, quando falam do futuro, simplesmente encontramos infortúnio.
encontramos mensagens que chocam as pessoas e alarmavam as pessoas. Mas Flávio Josifas diz que quando lemos as profecias do livro de Daniel, é muito diferente. Daniel foi reconhecido como um profeta das coisas boas. Por quê? Porque Daniel, quando relatava sobre eventos futuros, Daniel relatava com uma perspectiva teocêntrica. Daniel, ao falar do futuro, não falava apenas do futuro. Ele apresentava o futuro, mas apresentava Deus no meio. Apresentava de forma cristocêntrica, Cristo no meio. Cristo tem o controle de tudo. Cristo é soberano. E ele apresenta o futuro para o seu povo, aqueles que aceitam a Cristo, para prepararem para o futuro. E Cristo está disposto a preparar o seu povo para o futuro. Então, Flávio Josifas diz que as profecias de Daniel não são profecias de tristeza para alarmar as pessoas. Ele revela o futuro, mas de forma cristocêntrica, com um tom de esperança. Ele continua dizendo o seguinte: ele também escreveu e deixou para trás o que fez manifestar a precisão e veracidade inegável de suas previsões. O que Daniel profetizou aconteceu. E Flávio Josifas diz: isto separa Daniel de qualquer outro profeta extra-bíblico. Eu vou terminar com uma última citação de Flávio Josifas, em que ele diz o seguinte: agora, quando Daniel se tornou tão ilustre e famoso, por causa da opinião que os homens tinham de que era amado por Deus. Durante os estudos que teremos no relógio profético, nós vamos estudar o livro de Daniel. Essas profecias contêm segredos essenciais para as nossas vidas aqui na Terra. E eu quero te convidar para não perder nenhum episódio. Até a próxima.